Isso. Sérgio Amadeu da Silveira, suba na canoa. Opa, agora eu sou líder da conspiração. Puta merda. O líder da conspiração para derrubar o Lula. Antilulista. Sérgio, professor Sérgio, o nosso subcomandante Sérgio. Subcomandante, porque o comandante é o povo, cara. Você sabe disso. Sérgio Braga Neto. Sérgio Braga Neto. Ai, caramba. Cara, olha aí. E é isso, né? Eu estava ouvindo o Renato Rovai, acho que é assim, o terceiro ano vai ser decisivo. Tomara aí que o governo, com essas alterações, ele consiga melhorar a sua performance, mas é assim, ele precisa reduzir a força da extrema-direita no travamento que ele sofre no Congresso. Isso é muito difícil, eu não sei se ele vai conseguir, mas ele tem que apostar mais naquilo que é o combate à desigualdade entre as pessoas mais pobres e a classe média. Eu insisto nisso, a classe média pode ser capturada facilmente durante o ano que vem por esse discurso da extrema-direita e de neoliberais que estão insistindo muito com várias peças. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas vem aí uma pancadaria muito forte à tributação progressiva, que não tem no Brasil, ela é muito pequena, ela é muito incipiente, e eles vão vir com tudo, dizendo que os Estados Unidos é uma maravilha e tal, porque o imposto lá é 6%, que é uma mentira. Mas eles vão aprofundar isso, e não vai ser só pelo Brasil Paralelo. A estratégia deles está bastante clara, vão aprofundar a privatização da saúde, bater no serviço público, bater nas universidades e bater na tributação. E aí é o seguinte, como que o governo vai reagir? Ele vai melhorar a comunicação, a gente espera que sim, mas ele precisa reagir no plano das políticas econômicas e vamos ver, né? Porque o Haddad tem um limite aí de fazer manobras, né? Ele tem um limite muito, muito duro, né? E a gente, com a mídia alternativa e outros colegas, é o seguinte, Dri, Felipe Rovai, a questão é, nós precisamos pôr essa parada das coisas que não tem cabimento. O Brasil cresce e o mercado reage mal. O Brasil dá dinheiro para os pobres e o mercado reage mal. Isso precisa bater muito mais forte com isso. E agora, não vamos nos iludir. O Trump vai assumir, ele vai operar contra o governo. Eu não sei ainda, eu não tenho claro como vai ser essa operação, mas é o seguinte, ele vai operar forte. E não vai ser o Sérgio Amadeu nas ruas, não, viu? Vai ser o Departamento de Estado americano solapando o governo Lula. Talvez o Lula não ache isso, porque o Lula é um cara muito mais da conciliação, da conversa, do que um cara do atrito. Por incrível que pareça, apesar de falarem todas as merdas contra o Lula sempre foi um negociador, antes de um cara dar porrada. Só que o que nós estamos enfrentando os americanos, o americano é negociador depois que a porrada não deu certo. Essa que é a questão. Eles vão vir para cima. Vamos ficar ligados. E não adianta dar tapinha nas costas e no consulado americano lá. Não adianta. Aí eu critico mesmo. Dar tapinha nas costas de americano não funciona. É isso aí. Olha só, eu queria liberar o professor Felipe Pena, muito obrigada, vai lá comemorar o seu aniversário. Opa, parabéns aí! Valeu, gente, obrigado aí. Deixa eu aproveitar para agradecer também os presentes que vocês me mandaram, viu, Dri e Renato, publicamente. Adorei. Ainda não aproveitei os presentes porque, vocês sabem, eu voltei do Atacama e o estômago ainda está se adaptando. Uma semana lá muda a vida de uma pessoa, né? É muito bom, né? Muito lindo, muito né? Bom.
viagem maravilhosa. Muito Obrigado gostoso. aí pelos parabéns. Fala, Renato. Muito gostoso o Atacama, né? Foi. É transformador, eu diria. Acho que o adjetivo é esse. É um lugar transformador. Você não volta a mesma pessoa de lá nunca. Acho que qualquer um que tem um mínimo de sensibilidade volta diferente de lá, vendo a dificuldade de sobrevivência, vendo o poder da natureza. Você volta a outra pessoa. Eu recomendo a todo mundo que possa ir, claro. Porque viver no deserto não é fácil, né? A gente tem que agradecer muito esse país que a gente tem, com tantas riquezas, com umidade. Viver com 10% de umidade é dose para camelo, viu? É isso, queridos. Obrigado aí pelos parabéns. Beijo para toda a comunidade fora. Até semana que vem. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Mas vamos lá. E, Serginho, a gente estava falando de comunicação, né? E hoje a gente teve dados muito positivos, um menor desemprego da série histórica da PNAD, 6,1% desde 2012. Como chegar a essas notícias, né, à população, aos brasileiros, hein? Essa é uma questão, né? Eu acho que é preciso reordenar muito fortemente a SECOM, mas isso eu vou falar, mas eu não sei se é viável fazer, mas é assim, existe mídias na periferia, existe gente no Brasil profundo. 1/3 do dinheiro do governo é para acabar com o vazio informacional nas favelas, nos lugares onde precisa de informação. E aí, eu acho exatamente isso. Ele tem que pegar, não é migalha, não, é 1/3. Por que não pega 1/3 e põe no Brasil profundo, nas periferias, nos comunicadores? Esses comunicadores, eles vão trazer a realidade, vão trazer a verdade, vão trazer aquilo que está acontecendo, que tem uma queda no desemprego, mas que ainda tem muito problema de miséria. Nós temos que saber conviver com isso, mas o governo está trabalhando isso e nós precisamos pôr 1/3 aí. O outro terço é na produção de conteúdo da mídia alternativa. É isso. E não dá para falar assim, não, é mídia técnica. A mídia técnica, se é que eu entendi, eu sempre achei que mídia técnica é dar dinheiro para Pastor e para Globo. Esse 1/3 é para esses caras. Entende? Então tá bom. Então, cadê o terço para a gente fazer os documentários, Dri, e mostrar que o que a universidade brasileira está produzindo? Mostrar um comparativo entre o serviço público americano, o número de funcionários da força de trabalho do serviço público americano e o do Brasil, para acabar com essa papagaiada de que o Brasil tem muito servidor público. Ao contrário, tem muito menos que nos Estados Unidos. Mas vem cá, as pessoas sabem disso? Ah, mas isso não é uma discussão do governo Lula. Claro que é, porque se a gente ganha essa briga, a gente vai conseguir reconstruir várias coisas. Se a gente perde, a gente está vendo o que está acontecendo agora. Energia elétrica que não funciona, água que vai começar a escassear. Não tem condição. O mundo inteiro está revertendo a privatização da água e o Tarcísio criminosamente está entregando tudo isso aqui para os caras. Então, veja bem, nós temos uma tarefa comunicacional que ela precisa de recurso para ser bem feita. Você fala, não, faz aí uma live aí, Sérgio Amadeu, você é o Renato. Não é assim que funciona. A gente precisa ir nas cidades onde foi revertida a privatização, mostrar o que está acontecendo, fazer isso, criar novas formas de comunicar na rua. A gente precisa também fazer isso. A gente precisa estar presente na realidade interativa da nossa sociedade. Então, eu acho que dá para fazer isso, mas precisaria mudar muito. E aí eu não sei se o governo está a fim de fazer isso, que é isso, eu chamo de política do 1/3. 1/3 para o Brasil profundo e para a periferia.
Cara, eu tive num curso ano passado na Maré, eles produzem jornal de papel ainda, maravilhoso, cara, maravilhoso. Entregaram lá nas casas, traz a história verdadeira das pessoas. Não precisa ser de papel, mas pode ser também. Pode trazer informação da realidade daquela comunidade. Ó, eu acho do caramba. Pode contar com o Renato não vai gostar agora. Pode contar com o Memphis na periferia para mostrar aquilo que está acontecendo ali, entendeu, gente? Então vamos lá, cara. A política de um terço é a saída. Um terço sem o Memphis. Deixa o Memphis pouquinho lá. Agora, Serginho, qual que é a tua previsão da chegada do Trump ao poder, hein? O que você acha que pode acontecer? Você acha que acaba a guerra da Ucrânia com a Rússia mesmo, como ele teria dito? Você acha que para a América Latina ele vai se meter a besta? Ou... Puta pergunta, Rovai. É uma pergunta difícil, mas eu vou te falar algumas coisas que eu não vou responder assertivamente a sua questão, mas eu vou dizer uma coisa. A indústria militar americana está operando dentro dos Estados Unidos e fora para continuar os confrontos. O Trump sabe disso. O Trump não é bobo, mas ele tem limite para enfrentar a indústria armamentista americana. Então, eu queria dizer o seguinte, não é simples dar uma canetada na OTAN, não é simples parar o conflito lá. Até porque existe uma lógica europeia extremamente nefasta, que é tão ruim quanto a americana a respeito do conflito na Ucrânia. E eles vão dizer que eles tiveram sucesso em acirrar a guerra por procuração, Rovai. Por quê? Porque eles enfiaram um grupo extremamente, no mínimo, eu vou dizer assim, perigoso no Oriente Médio, no governo da Síria. Esse grupo, ele tem relações perigosíssimas com a CIA. É muito complicado o que está acontecendo na Síria, né? É muito complicado. E aí, nós temos uma área de tensão ali. Eu acho que Israel vai projetar mais ataques e mais ocupação de territórios. Ele vai avançar, isso vai gerar um problema muito grande, porque a Turquia sabe, a Turquia, que é um grande apoiador ali de várias áreas dos Estados Unidos, ela tem uma política dúbia, eu sei, ela negocia bem com a Rússia, deixa os navios passar pelo estreito que ela controla, mas, Rovai, há uma situação de tensão e para Israel e para a indústria armamentista democrata norte-americana, atrair o Oriente Médio para uma guerra é um baita negócio. Então, o Trump vai tentar baixar essa tensão com a Ucrânia, e óbvio, se ele consegue um acordo, ele vira um mega cara, de novo, com a diplomacia agressiva que ele vai fazer. Só que ele vai voltar as baterias para a América do Sul, cara. Ele vai voltar por quê, Rovai? Porque a China avançou muito aqui. E ele vai avançar contra a China. Por quê? Porque ele tem interesses econômicos e ele está por cima na questão da inteligência artificial. Então, ele vai tentar bloquear os avanços chineses, que não vai ser possível, e, para isso, ele precisa avançar na instabilidade do Brasil. Ele vai atuar, isso para mim é claro, com muita força política contra os inimigos do governo Lula. Ele vai atuar com muita força para tentar apoiar o Milei, e vai atuar do jeito que você sabe que eles atuam. É com conspiração, é com trambicagem, é com muitos boicotes que ele pode fazer. E ele conta com o mercado financeiro, com a Faria Lima e tal. Eles contam com tudo isso. Eu já vi revista Veja elogiando o Milei. Eu já estou vendo, dizendo, olha, tá vendo? O Milei estabilizou a Argentina. A Argentina está no caos, na miséria. Está fora de jogo, mas eles aplaudem. Eles aplaudem. Então, Rovai, o fato, inclusive, do Elon Musk estar na linha de projetos avançados do governo americano, eles vão dificultar muitas coisas para a gente,
contam com gente que está dentro do governo, infelizmente, mas não vem ao caso. E por quê? Porque tem uma ilusão em relação aos norte-americanos e tem uma ilusão em relação à extrema-direita. Então, eu penso que vai ser um ano onde é óbvio que a diplomacia brasileira é muito atenta, é óbvio que o Lula tem gente lá do lado dele que é muito atento a isso. Agora, ser atento não significa que a gente é capaz de responder, entende? Então, esse é o meu problema. Eu não sei se a gente é capaz de responder, e vou mais longe. As Forças Armadas brasileiras são aliados dos americanos. Eu sei que vão falar, eles estão caladinhos porque você está vendo toda a barbaridade que eles fizeram. Eles queriam até assassinar o Lula e o Alckmin. Ah, mas não foi todo mundo. Mas todo mundo não foi. Mas e os caras que sabiam e ficaram quietinhos? Quer dizer, nós temos um problema assim, nós temos inimigos internos, para usar a linguagem dos militares, e eles são os inimigos internos. Eles são os articuladores dos norte-americanos, junto com boa parte da elite brasileira, com a classe dominante brasileira. Isso não é de hoje. Então, eu temo que o ano que vem a gente vai ter muita dificuldade, porque os americanos vão endurecer o jogo com a gente, e o jogo muitas vezes não será evidente, não vai estar à luz do dia, né? É isso a minha opinião. E é aquilo, né? Para os russos, o fim da guerra da Ucrânia permite uma reorganização, inclusive militar deles, né? Porque os analistas veem muita dificuldade em uma série de doutrinas que o exército russo pratica, né? Então, não sei. Vamos ver o que vai rolar aí. Mas a minha impressão é que vai ser um ano difícil e o Trump, ele está com uma economia que não está derrubada, entendeu? Os americanos estão indo bem, eles estão dominando, conseguiram com o que eles fizeram, mesmo no governo Biden, eles conseguiram se manter na liderança tecnológica mundial. E, Serginho, aqui, em 2025, você acha que o Bolsonaro vai ser preso? Eu esperava que ele fosse preso nesse ano, né? Mas eu acho que estão amealhando provas para não ser uma prisão meia bomba, né? Que você consegue derrubar. Eu acho que ele não tem muita escapatória. Agora, é aquilo, né, Dri? O judiciário, ele age politicamente, né? Vai depender muito da conjuntura política. Não depende só... não vai depender só de provas, né? Não Você vai depender... acha que pode ter uma pressão aí para... Você acha que foi adiado o indiciamento, que o Paulo Gonet esperou passar as eleições para eu acho que o relatório da Polícia Federal ter saído só depois? Você acha que foi uma política para esperar as eleições municipais? Acho que foi. Acho que foi porque você pode ver, a boa parte desse relatório estava pronto, não foi um mês que alterou a coleta de provas, mas tem o time político, né? E a questão é a seguinte, se acontece uma série de fatos que reacende aquele ímpeto da extrema-direita, aí o bicho vai pegar, porque aí o judiciário o Ministério Público vai dar uma acalmada, porque eles atuam muito no embalo. Infelizmente. Eles não agem como em vários outros lugares, né? Eles atuam no embalo. Então, o embalo o que é? O embalo é na onda política. Se a onda política continuar para fortalecer a democracia, o Bolsonaro tem que ir em cana. Porque chega, né, gente? Ele estava em todos os lugares, ele pediu para fazer as coisas, e aí ele é um cara que não tem elo, não temos ligação. Claro que tem várias provas,
e ele precisa pagar pelo que ele fez. Isso sem a gente usar aqueles vídeos antigos dele, quando ele era deputado, que ele dizia que tem que dar golpe mesmo, que tem que matar 30 mil. Isso aí a gente nem vai considerar, ninguém está considerando, a gente está considerando as provas a partir da eleição, do processo eleitoral onde ele é derrotado, e onde ele ataca a urna, ele faz reunião pedindo para, depois que assumir, não dá para fazer mais nada, ele pede para se organizar um golpe, né? Você tem depois coisas absurdas, um decreto que ele tinha conhecimento, que ele manda fazer, que ele atua. Agora, ele vai argumentar de tudo isso que eu estou falando que ele não assinou. Esse é o argumento. E o argumento que ele não assinou é porque ele é um grande cara que é um medroso, vamos falar assim. Ele não, porque senão tinha tido um convescote. Eu não sei se ia estar de pé, mas teria tido um convescote. E o grande problema, né? Porque você lembra que os kids pretos, negros, eles poderiam ter feito uma lambança contra 3 autoridades, o presidente da República, o vice e o ministro do STF, né? O Alexandre Moraes, que eram alvo de assassinato. Né, bastava ter um negócio na mesa. Então tá tudo no processo. Então veja, ele tem vários crimes, não é só um crime, mas o mais leve é a prevaricação, que é um crime. É o mais leve que tem contra ele. Agora, existe uma disputa jurídica tal, mas o que não está andando, na minha opinião, não é isso. O que não está andando é que há muita pressão, há muita ligação. Os militares estão pressionando muito nos bastidores. Eles têm famílias, têm mesmos amigos, convivem em Brasília, eles estão, porque na hora que cair alguns, vão cair vários, exceto se as pessoas passarem o pano. Então, eu acho que tem uma pressão na elite ali, banqueiro circulando para falar, vamos maneirar, gente, nós vamos precisar desse pessoal lá na frente. Então, tem todo um lance que, eu insisto, a gente precisa pôr pressão, mas não é tão simples fazer isso, né? Porque era para ter manifestação pela prisão do Bolsonaro, era para ter manifestação pela democracia, mas não está no clima, né, gente? Não está no clima. O clima não está sendo esse. Então, a gente não está elevando a temperatura e talvez não seja essa a ideia. É isso. Eu acho que vai depender muito do clima a prisão do Bolsonaro, infelizmente. Agora, Serginho, nós temos um problema real, né? Nossos movimentos sociais, nosso movimento sindical já não tem a força dos anos 90, dos anos 80, dos anos 2000, né? Depois de 2010, acho que a coisa foi diminuindo, 2013 ali e tal. E aí, depois, com a reforma do Temer, nós tivemos braços e pernas amputadas aí, do ponto de vista da luta, né? Isso não quer dizer, não faz com que a gente devesse ser ainda mais responsável em relação a tentar segurar o governo Lula dentro dos seus limites, sabendo que ele tem limites e sabendo que é preciso construir um novo momento, né, revigorar esse movimento para lá na frente poder fazer outras disputas. Eu entendo. Essa é uma linha, a linha que está vigorando. É uma linha, vamos chamar, como você nomeou, de responsável, sim, é uma linha de tentar minimizar os riscos, vamos falar assim. Não sei se é responsável só, ela é de tentar evitar o atrito e se colocar na melhor posição possível, segundo essa avaliação. Então, é uma linha que está sendo posta em prática e que agora conta com a ideia de que a gente tem que ampliar a sinalização para algumas forças políticas, alguns políticos que estão colocados mais à direita.
mas que é uma direita talvez mais fisiológica, menos neoliberal ou com neoliberalismo contido. Essa é a linha que está em vigor, é a linha do vamos construir esse caminho e ter condições de, com a melhora da economia, ganhar a eleição em 2026. Essa é uma linha que está em curso. Não tenho certeza da correção e eu não acredito que política só tem um único caminho. Mas eu não vou fazer discurso, porque a questão é a seguinte... Só para te dialogar contigo, desculpa te interromper, Serginho, mas eu não estou nem falando de esperar para o governo Lula dar conta, esperar para a gente conseguir reconstruir o movimento social e sindical e poder fazer outros enfrentamentos, entendeu? Mas eu concordo mas a pergunta é o dilema do Tostines, né? Ou da galinha, tem várias coisas assim, que é assim, ó, pega a saúde, Rovai, pega a saúde. A saúde, a gente precisa de um movimento hoje muito sério, muito além de, vamos pegar umas emendas parlamentares. Não, a gente precisa de um movimento sério dizendo assim, não dá mais para ter saúde privada. Não é que eu sou contra, fecha o hospital, não é isso não. A saúde para a classe média e para o pobre tem que ser pública e estatal. É só você ver quanto que as pessoas pagam. É só você ver o que está acontecendo com as mortes nas filas, que não tem condição de atendimento. E todo mundo... E aí, qual que é a resposta? Não, a resposta pelo outro lado é, não, isso não dá para fazer, esse movimento é radical, e, portanto, a gente tem que liberar plano de saúde de R$250 por mês. Plano de saúde de R$250 por mês, Rovai, é mentiroso. É mentiroso. Não dá para aceitar. Então, eu tenho um caminho. Nós vamos fazer o que o Davi Capistrano fez lá atrás, o movimento de saúde radical, os conselhos, as brigas, chamar a manifestação, começa pequeno e vai avançando, e falar, ó, a saúde, se o Estado não é capaz de dar saúde, cara, ele serve para quê, pô? Se a gente está vendo os caras morrendo à míngua, então nós temos que ir para cima. E é aí que está o neoliberalismo. O neoliberalismo, Rovai, trabalha com a seguinte ideia, mas se você tivesse plano aqui, esses babacas estão aí na rua protestando, mas você com esse plano vai salvar você e sua família. É mentira! Então, na verdade, o que a gente está precisando? A classe média, uma parte da classe média sabe disso. Só que está faltando movimento, está faltando... Mas não é um movimento pequeno, não é um movimento queremos umas migalhas. É um movimento ir para a cabeça. Aí você fala, mas isso não é muito radical? Não, não é radical. Isso já foi possível na Inglaterra. Já quase foi possível no Brasil. A gente vacilou e deixou a medicina complementar tomar conta. O que era complementar virou principal. E o que era principal virou complementar. Então, Rovai, eu estou te dando um exemplo. Mas quem vai organizar isso? Boa pergunta. Quem que vai organizar isso? Quem são as pessoas que vão trabalhar para organizar isso? Né? Então, antes, a gente organizava movimento muito em função da esquerda, Rovai. Tinha militantes destacados, a gente era destacado para levantar o movimento estudantil, levantamos o movimento universitário assim. Aquilo não caiu do céu, aquilo foi o trabalho de várias organizações. Levantamos o movimento secundarista, o movimento contra a carestia de vida, vocês devem se lembrar, que a gente fez uma grande manifestação, da época do Onça, isso, hein? Lá no Colégio Arquidiocesano, onde tem uma foto famosa assim, contra a carestia de vida. Aquilo foi organização da pastoral, dos grupos de esquerda. Os movimentos não nascem também assim, não brotam. Alguns brotam, mas precisa de organização. Cadê essas organizações? Cadê esse destacamento? Porque, por outro lado, no digital, Rovai, os caras têm isso. Mas olha que loucura que eles têm. Eles têm isso... Serginho, estão me perguntando aqui se você está num navio. Eu tô.
Porque tá assim, ó. É que ele tá no celular, né? Segurando. Eu tô sentado no sofá com o Você tá computador. num cruzeiro. Você tá num cruzeiro, É que vocês velho. não estão vendo. O cara tá tonto. Na frente dele tá o mar, o oceano. Ô, vai, o cara tá tonto de me ver fazendo assim. Eu tô assim aqui, ó. Você falando e eu aqui, ó. Não, eu vou parar de falar, porque Não, tô brincando, continua, eu fui Serginho. casado com uma italiana, então eu falo com a mão, eu acostumei, né? Isso é foda. Mas eu estava falando o seguinte: em compensação, é curto que eu vou terminar aqui. A gente não tem mais as organizações que destacam militantes, caras formados, bravos, que tinham uma expectativa de futuro. A gente vai fazer esse movimento para mudar a vida das pessoas. Era muito legal isso. Era emocionante, Rovai, participar disso. Então, só que hoje tem o digital. Que digital? O influencer. O influencer ganha dinheiro. Ganha dinheiro para monetizar. Aí você tem hoje, eu já falei aqui, uns 300, 400 mil pessoas no Brasil que ganham dinheiro. Que ganham dinheiro fazendo conteúdo. E na maior parte das vezes, esse cara tá indo para a direita. Por quê? Porque. Então, eu não consegui. O que nós vamos fazer entre a organização do militante e o influencer? Tem um vazio aí. A gente precisa saber como resolver isso. Porque tem alguns influencers de esquerda, mas são minoria, cara. São minoria. E muitas vezes precisam se radicalizar, precisam se tornar oposição ao governo Lula para poder gerar clique. Então, eles entram numa vibe, que é a vibe de influencer. Não são lideranças, né? Não são lideranças sindicais, estudantis, dos trabalhadores, não tem nem referência. Mas no circuito de influenciadores, eles têm ali um necozinho e ficam construindo essa política do bebê e da água suja, né? Você joga tudo fora. Não. Mas será que não dá para ter uma coisa ali, um arranjo, uma coisa feita de coisas diferentes? Quer dizer, eu não sei, mas o que eu vejo que não tem são as velhas organizações que falavam, Sérgio, vamos lá montar os grêmios, vamos lá trabalhar para organizar os estudantes, para a gente lutar por melhores condições de ensino, para lutar por mais verbas para a educação, para lutar pela democracia no país. A gente tinha isso. Agora, cadê o pessoal que está organizando o movimento pela saúde pública? Cadê o pessoal que está organizando coisas grandes, que pega a vida de todo mundo? Não temos. A gente não tem. Então, e aí os influencers não resolvem, como você bem disse. E aí fica essa coisa, apesar que a gente tem influencers muito do nosso lado também. Tem cara com mais de 500 mil, 1 milhão e tal. Mas é aquilo, é o que você falou, né? O influencer não gera organização, não gera trabalho de base, muitas vezes não gera uma coisa que seja importante da gente ter hoje, é a capacidade de mobilizar. Como os argentinos muitas vezes fazem, apesar que eles perderam a eleição também, né? Não sei se só a capacidade de mobilizar, mas aqui a gente não tem essa capacidade de mobilizar mais, né? É muito pequena e eu acredito que ela é fundamental, mas a gente precisa de algumas pautas que são pautas que trabalham a política, não é só uma coisa de maluco, né? Trabalha o cotidiano, mas trabalha também contra o sistema. O sistema capitalista tem uma coisa que não pode mercantilizar. Chama-se saúde. Não pode. Agora, tem uma questão aqui do Gilberto Cruvinel, e o que a gente viu muito nesse 2024 foram algumas pautas que houve uma forte mobilização da sociedade, do campo progressista nas redes, e uma delas foi, como diz aqui o Gilberto Cruvinel, a pauta contra a escala 6x1, que ele diz, pode ser gatilho para outras reivindicações como a da saúde. A gente teve outras, teve a PEC do estuprador, né, do estupro. Também. Né, queriam colocar uma pena maior para a mulher que faz aborto do que para quem comete para o estuprador. Teve a PEC das praias,
da privatização das praias, que conseguiu tirar, pelo menos, né, agora não acabou a ameaça, ela pode voltar, porque ela não foi arquivada, ela está para ser votada na CCJ do Senado. Essas pautas podem também ser mobilizadoras, né? Foram, né? Só deixa eu fazer um parênteses, Serginho, antes de você responder. Sim. Eu acho importante você falar essa coisa dos influencers, porque por um tempo, eu lembro, somente na resistência e a prisão do Lula, tal, às vezes a gente era cobrado aqui na Fórum, outros veículos, para organizar o movimento. Eu dizia, nossa função é jornalística, nós não somos mobilizadores, nós somos informadores, né? E com as informações e com o viés que a gente informa, as pessoas podem usar essa informação para fazer outras coisas. Nós sempre tivemos absoluta clareza e consciência do nosso papel, né, de jornalistas, de veículos de comunicação progressista de esquerda, né, de centro-esquerda, esquerda, enfim. O que eu acho é que tem uma parte dos influenciadores que acreditaram que são lideranças revolucionárias. Aí, caraca, velho, sem fazer movimento nenhum, né, de organização. Aí não dá, aí não dá. Tem cara que acredita, porque teve uma época, Rovai, desculpa eu falar, eu vou também só complementar nessa linha que você falou. Teve um período, por causa de 2013, que o pessoal não entendeu direito o que aconteceu, e é uma questão muito complexa, que começou a ser contra a participação, Rovai. O importante aderiu ao liberalismo. Uma sociedade boa, uma sociedade que não tem manifestação, que todo mundo resolve no corredor do parlamento. Então, muitos caras de esquerda começaram a ver com maus olhos a questão da participação, da organização popular. Por quê? Porque isso aí, ou a organização dos estudantes, dos jovens. Por quê? Porque, isso aí vira esses 2013. Quer dizer, não entenderam a coisa. O 2013 tem problema, mas não é porque tem participação. Aliás, tinha pouca participação permanente, organizada. Tinha, sim, e quem se deu melhor com a participação depois foi a extrema-direita. Mas por quê? Porque nós precisamos, na minha cabeça, assim, eu queria lembrar, o fascismo, o histórico, dos anos 20, 30, ele sempre foi organizador. Ele sempre foi participativo. Ele organizou os camisas pretas na Itália. Ele organizava aqueles grupos de bate-paus violentos dos nazistas. A SS existia antes da SS. Entende? Eles andavam de uniforme. Eles tinham essa organização política, social. Então, nós sempre soubemos que a extrema-direita é organizadora. Mas não dá para a esquerda deixar de organizar. A esquerda combateu esses caras com organização. Aí, eu sei que isso é meio forte, porque alguns vão falar, não, combateu militarmente, eles foram derrotados na guerra. Tá, tudo bem, é verdade. Só que, nos vários países do mundo, a nossa força é a força da organização, é a força de militância, de trabalho, trabalho sério, né, de organizar a população em defesa dos seus direitos. E a partir daí, eu agregaria mais uma coisa, a gente criar novos modos de vida também, que é uma outra coisa, outra discussão. A gente precisa criar aquilo que vai ser a síntese do mundo novo. Eu não acredito no capitalismo eterno. Eu sei que tem muita gente... isso é bobagem, isso é discussão teórica. Não é. É uma discussão, cara, muito séria, porque a gente está numa situação muito complicada, né? Sob vários aspectos. Então, eu acredito numa superação, mas para ter a superação é preciso construir alternativas também, alternativas práticas, alternativas orgânicas, de outros modos de vida. É isso. Agora, e não se faz isso abrindo mão da política, da organização social pela reivindicação. Então, você fala assim, faz você, eu faço à medida do possível a minha. Mas ela não, nós precisamos resolver esse problema da organização. Aliás, se o PT quisesse se reorganizar, ele deveria apostar em ser um partido de organizadores.
e não partido parlamentar. Por mais que ele tenha parlamentares, e tem que continuar tendo, e tem que crescer mais, mas ele tem, o PT é impressionante, ele é o maior partido do Brasil ainda. Não adianta falar, o Kassab, com aquele. Não, o Kassab é compra e venda. Entende? O PT tem militância, tem movimento. Ele precisa criar essa doutrina interna, criar essa pegada, essa jogada de voltar a organizar movimentos. É fácil fazer isso com a direção que está vindo pelo PT? Que ela está numa outra direção? Não, não é, mas tudo bem, eles sabem o que fazem. Eles têm o maior partido do Brasil, eles conduziram o partido até agora, mas talvez seja a hora deles prestarem atenção nessas outras possibilidades. O PT tem que voltar a ser um partido de organizadores da sociedade. Talvez eles possam entender isso também, né? Não sei. É isso, porque, como diria o Gramsci, né, nós precisamos de organizações intermediárias para organizar a luta. Claro. Né? Essas organizações. E a gente perdeu isso de algum jeito. Precisa reconstruir. Reconstruir, às vezes, é mais difícil do que construir. É verdade. Reconstruir é mais... pode ser. Mas a gente tem que construir com outra pegada. Como é que você vai... Quando a gente construiu lá atrás, eu me digo a gente... Sim, claro. Eu era moleque, em 85, estava na faculdade, eu ia fazer jornal de oposição sindical. Então, eu construí o quê? Eu participava lá dos grupos de pessoas da CUT, principalmente, fazendo jornal de oposição de graça na militância. Eu, Julinho de Gramont, você conheceu. Sim, claro. Norian. A gente fazia isso e muita gente fazia. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, era tirar a pelegada. Então, você tinha um objetivo, né? Que era tirar a pelegada. Agora, na prática, as nossas lideranças sindicais em muitos segmentos envelheceram, em outros o sindicato se tornou um aparelho, né, não de uso político, mas às vezes de interesses pessoais. Em outros casos, o sindicato faliu, quebrou, está fraco, não tem recursos. Né? Então, tem 1000 problemas aí para reconstruir. A reconstrução é bem difícil. O PT, eu acho, Serginho, e para a gente terminar aqui, depois eu te dou a palavra, mas eu acho que o PT, nessa última eleição, deu um pequeno choque de reavivação. Né? Teve várias pessoas novas disputando o segundo turno, que nem a Natália lá em Natal, a Dandara em Contagem, a Luna sendo a mais votada em São Paulo. Teve, assim, deu uma primeira arejada. Porque também os parlamentares mais antigos estão envelhecendo, né, já estão abrindo mão, tem uma mudança de ciclo geracional. Talvez se consolide daqui a 6 anos, 10 anos no PT. Claro. Mas fala, eu te interrompi. Não, é que eu acho... eu vou te dar um exemplo. Lá atrás, eu era do núcleo do PT, da Barra Funda. E aí, muito tempo atrás, o então prefeito Jânio Quadros foi fechar, Rovai, o posto de saúde lá, porque fizeram aquelas análises de neoliberais, eu sei que não era ainda, mas dizia assim, o posto comparado com Sapopemba, com outros, ele tem baixo uso. Portanto, nós vamos fechar. Cara, o que o núcleo fez? Reunimos com as senhoras que usavam, fomos para a porta, fizemos abaixo-assinado, mas nessa a gente falava, vamos chamar uma reunião. As reuniões começaram a crescer. Olha só, Rovai, e pela rádio livre que a gente tinha, a rádio FM Dengue, 107.8 MHz, a gente usava tudo que a gente tinha e um belo dia ocupamos o posto. E não vão fechar, junto com as senhoras, com os usuários. Você entende? Isso é movimento, é organização. Aí o que acontece? Hoje não tem. Mas por que a gente era capaz de fazer isso? Porque a gente conhecia todo mundo. Porque a gente tinha uma organização presente de movimento popular que se misturava com a organização política. O Jânio chamou os líderes, foi lá
E hoje, se tem aquele pronto-socorro novo ali, as pessoas precisam saber, foi porque a gente ocupou. Porque ele recuou e mandou reformar o posto. Olha que loucura! Ele mandou sabe aqueles bilhetinhos do Jânio Quadros? Faça no lugar um modelar. O modelar é que é o melhor de todos. Cara, era luta. Então, eu acho, Rovai, que é isso. A gente precisa ter os grupos de organizadores, mas isso precisa ser qualificado, precisa ter status, precisa ter respeito, como a gente tinha respeito pelas lideranças sindicais, populares. Hoje não tem respeito. Hoje não tem, não. O respeito ao deputado. Não é isso. O deputado é importante? Claro que é muito importante. Mas o organizador tem que ter esse status de grande importância. Por quê? Porque é ele que vai permitir a gente melhorar as condições de vida e de trabalho. Porque nós estamos vendo aí que só no corredor do Congresso a gente é minoria. A gente precisa de movimento popular. Então, cara, é isso. Vamos em frente. E talvez está faltando um elo ali para usar a rede, para esse influencer saber também que ele tem que ser não um influencer que está lá só para ganhar dinheiro, mas um influencer de esquerda, ele tem que ser engajado também. Não sei. É fácil? Não é fácil. Mas a gente precisa organizar tudo isso. Então, é o futuro que está em discussão. E eu não vejo tão equivocado. Eu sei que é polêmico, eu vou falar, mas para terminar o ano, uma polêmica muito boa. Eu quero dizer que o Vladimir Safatli, as pessoas podem falar, intelectual da USP, mas ele tem razão. A esquerda hoje está defendendo o status quo e a direita está querendo destruir o status quo. Ô, gente, para com isso. Nós temos que defender a democracia, mas defender o futuro também. O futuro é aquilo que vai permitir o jovem falar, minha vida no futuro vai ser melhor que a hoje. É isso. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nessas críticas quando elas são críticas contundentes, assim, radicais, e não só para essas coisas à revista. Isso aí não dá camisa para ninguém, né? Então vamos lá. E é isso que eu quero dizer. Eu acho que estamos chegando aí, Rovai, em 2025. Eu espero que 2025 a gente esteja com muita disposição de luta, com muita capacidade crítica, com muita seriedade na condução das coisas, e que o jornalismo independente possa crescer ainda mais, que a Fórum é uma dessas, né? A Fórum, ela tem um papel cada vez mais relevante em produzir informação de qualidade, informação posicionada, porque uma informação verdadeira de qualidade, ela não é neutra, e é isso, eu acho que vocês estão aí para isso, e vamos em frente. Força aí, cara. Muito bem, te agradeço muito, Serginho. Eu que agradeço. Ser um parceiro nesse ano inteiro e tem sido anos e anos seguidos nosso parceiro aqui, né, Serginho? Obrigado mesmo. Viu? Que 2025 seja muito legal para ti e para todos os teus. Para todos nós. Vamos nessa. Beijão aí para todas e todos.